Hello students, good morning. How are you? I am fine, thank you. So guys, let's start our English lesson of the week. So my name is teacher Jessica and today we will learn about studying. Yes, studying. We will learn about verbs, que são os verbos, tá? Alguns that talk about study, and the simple present affirmative form. E vamos estudar também sobre o presente simples. Yes. Então, pay attention. First, primeiro, eu vou relembrar aqui com vocês um pouco sobre o nosso past lesson, para ver se vocês realmente conseguiram captar aí o conteúdo que nós aprendemos. So, past lesson, we studied about ordinal numbers. Do you remember? So, se vocês can answer these questions, conseguem responder essas questões que eu vou fazer agora, significa que realmente vocês pegaram aí mais ou menos, não é? Ou pegaram bastante aí o conteúdo, ok? So, first question is, when is your birthday? When is your birthday? Great. When is the Children's Day? When is the Children's Day? Vai repetindo, ok? Repeat. What floor is your English course? What floor is your English course? Nessa questão aqui eu tô perguntando em que andar fica o seu curso de inglês, tá certo? No caso lá do prédio onde vocês estudavam, né, no caso. Ok? What day is today? What day is tomorrow? Então, que dia é hoje e que dia é amanhã? Então, relembrando aqui com vocês, a gente usa os ordinal numbers when we talk about dates. Sempre que a gente vai falar as datas, tá? Qualquer data, os números têm que estar em ordinal numbers, certo? Também quando a gente vai falar sobre em que lugar ficou alguma coisa, em alguma competition. Quando a gente vai falar sobre os andares de um prédio, the floors of a building, então os andares de um prédio, ok? A gente utiliza os ordinal numbers. Então, às vezes a gente confunde um pouquinho a pronúncia, eu sei, a pronúncia deles, gente, é prática, tá? Então, vai praticando cada vez mais aí, incluindo ele nos seus estudos, para que você nunca tenha vergonha na hora que você precisar falar eles, tá? E não ficar tão preocupado na hora de pronunciar por medo de não saber. É só praticar mesmo que na hora vai sair normalmente, naturalmente. E também a gente não precisa tanto se preocupar com relação à pronúncia perfeita, porque ninguém que não seja nativo de um local, certo? Jamais vai conseguir falar a língua nativa da forma nativa. Isso é impossível, a não ser que você tenha nascido e vivido a sua vida lá por muito tempo, certo? Até porque outros países também, quando vão aprender a nossa língua, por exemplo, eles não se apegam em aprender os nossos sotaques, as nossas pronúncias, tá certo? Eles se atentam em aprender a nossa gramática, né, e as palavras, o vocabulário. É importante, Jéssica, saber pronunciar direitinho? Yes. Mas eu garanto a vocês que eles não se importam tanto. Quando você vai falar com uma pessoa em inglês, ela não vai se importar tanto com o seu accent, que é o sotaque, né? O accent. Se você tem um strong accent, um forte sotaque ou não, weak accent. Ela se preocupa mais para realmente saber se você consegue falar várias palavras, várias frases. Então isso já deixa aí claro para ela que você entende o idioma com perfeição, certo? Com naturalidade. So let's stop talking about all the things. Let's start our lesson. So students, please open your English books at page 50. Oh my gosh, Jessica. 50. Yes, nós chegamos ao middle of the book, I think. A metade, né? Então, nós temos aí studying, esse verbo muito importante que tem tudo a ver quando a gente estuda inglês.
Study significa estudar, né? É um cognato, um verbo cognato, ou seja, se parece bastante com a palavra em português e realmente significa isso que a gente pensa que significa. Então a gente chama essas palavras de cognatas. Já quando tem palavras que se parecem muito com em português, mas aí você vai ver o significado é outra coisa totalmente diferente, são falsos cognatos, ok? Então, studying significa estudar, studying, estudando. Study, sem o ing no final, apenas com o y no final, é estudar, o verbo estudar. Como eu expliquei pra vocês, hoje nós vamos estudar verbs. Quem são os verbs, Jéssica, teacher? Verbs são os verbos, tá? E em particular, hoje nós vamos estudar os verbs que tem a ver com os estudos. Então, vamos aprender, como se dizer, aprender, estudar, escrever, falar, praticar, certo? Então, esses são os verbos que nós vamos aprender hoje aqui. E também vamos aprender o Simple Present Affirmative Form. Ou seja, nós vamos aprender algumas frases no presente, certo? É o primeiro tempo verbal que vocês irão estudar, o presente simples, tá? E vocês vão ver hoje a forma afirmativa, ok? Pra gente realmente ver uma de cada vez, pra não ficar aquela coisa muito cheia de conteúdo. Tudo em cima do outro, tá bom? Então vamos começando como sempre com uma conversation, né? Que eu gosto muito disso porque isso nos mostra como colocar isso em prática, esse conteúdo que a gente tá aprendendo. Então temos aí Maria and Sabrina. Elas estão speaking, falando, né, uma com a outra, in a conversation, uma conversa. E vamos ver o que elas estão dizendo. Pay attention and repeat the dialogue. Repitam o diálogo. So, Maria says, "Do you have an English class this semester, Sabrina?" Do you have an English class this semester, Sabrina? This semester, Sabrina. Todas as palavras aí, se você observar dessa frase, você já estudou na nossa aula, nas nossas aulas anteriores, certo? Então aí tem, ó, o do you have, que nós estudamos várias vezes no módulo 1. Tem aí o artigo indefinido an. Tem aí o demonstrativo this, que é este, certo? Então, se você já consegue ler essa frase aí sem precisar estar traduzindo ao pé da letra, palavra por palavra, quer dizer que você estudou bem aí até agora, certo? Então, Sabrina diz, yes, I do. Yes, I do. Sim, é como se ela estivesse afirmando, tá? Dizendo que sim, ela tem. Por que ela não diz, Jéssica, então, yes, I have? Porque é mais comum quando alguém nos faz uma pergunta, tá? Sobre qualquer coisa. Na maioria das vezes eles vão responder para positivo, né? Para o sim, yes, I do. Tipo, do you speak English? Yes, I do. Do you have brothers or sisters? Yes, I do. Do you have an English lesson this semester, Sabrina? Yes, I do. Certo? Então, sempre que você ouvir esse yes, I do, porque ele é super comum, gente. As pessoas têm preguiça mesmo na hora até de pensar em uma resposta mais elaborada. Então, elas vão no yes, I do. Ok? So, yes, I do. I learn a lot in that class. I learn a lot in that class. Eu aprendo muito naquela aula. I learn a lot in that class. Então, a gente já tem o primeiro verbo aí, que é learn. Learn, que significa aprender. Maria says, what do you do in there? What do you do in there? O que você faz lá? E aí ela responde, normal things, really. We learn new grammar and vocabulary, and we practice speaking all the time. Então ela diz, né, coisas normais. Bem, na realidade, nós aprendemos a gramática nova, o vocabulário e nós praticamos a fala, a conversa todo o tempo, all the time. Então aí já tem vários verbos nessa frase. Ela utiliza aí learn, practice, speaking, ok? Todos são verbos que nós iremos aprender hoje já. So, do you read a lot? Do you read a lot? Você lê muito? Read, ler, tá? E aí ela continua, no, not that much.
but I take a lot of notes and we discuss interesting topics. How's your Arabic class? Vamos repetir agora devagar, né? Foi um pouco rápido. No, not that much. Repeat. No, not that much. Não muito. But I take a lot of notes. Mas eu anoto várias coisas. And we discuss interesting topics. E nós discutimos tópicos interessantes. And we discussing interesting topics. How's your Arabic class? Então, como tá indo as suas aulas de árabe? Deus me livre de aprender árabe. E ela responde, it's difficult but good. É difícil, mas é bom. It's difficult but good. It's a beginner class. É uma sala, né, uma turma de iniciantes, igual a vocês. We write Arabic letters and learn to read new words. Nós escrevemos letras em árabe, as letras árabes, aprendemos a escrevê-las, né? E aprendemos a ler novas palavras. Read new words. E a Sabrina conclui dizendo, wow, that sounds hard. Wow, that sounds hard. Essa expressão aí, wow, vocês estão vendo, é uma interjeição, tá certo? Super comum quando a gente fica assim, se surpreende quando uma pessoa fala uma coisa. Aí a gente faz aquele tom de surpresa, tipo, uau, entendeu? Então, eles costumam, além de falar uau, eles falam wow, that sounds hard. Isso me soa difícil, isso parece difícil, ela disse. That's okay? Então, vocês vão ver o brief note, onde tem brief note, vai explicar direitinho essa expressão. Então, agora sim, vamos para o nosso vocabulary, que é o vocabulário. Vamos ver que palavras novas nós vamos aprender na aula de hoje, que são os verbs. Então, eu peço que vocês prestem atenção aqui. Vou aproximar um pouco, para ficar melhor aqui de observar aqui as palavras. So, we have verbs. Studying verbs, eu diria. Então, são verbos que falam sobre estudos. So, let's repeat, porque depois eu vou pedir atividades só sobre os verbs, tá? Separadas da do book. Pay attention. Study, learn. Essa palavra, gente, a gente não lê ela com todas essas letras que estão aí. Não ficaria learn. No, this did not exist. So, learn. É bem fechado mesmo, tá? Enrola bastante o R. Learn. Tá? No final, deixa a boca aberta, semi-aberta. Learn. Listen. Ok? Se escreve listen, mas a gente não fala listen. O T, ele é mudo. Então, é listen. Ouça. Learn significa aprender, certo? Listen, ouvir. Read. O que é read, Jéssica? Ler, ok? Cuidado na hora de pronunciar, isso pode nos confundir o R, tá? Existem duas pronúncias diferentes dessa letra, mas em inglês, praticamente todas as palavras que tem o R, esse R, ele é retroflexo, ou seja, ele é pra dentro, ele enrola. Read. Você não vai falar read, não é o nosso R é bem diferente, tá? É aquele R como se fosse caipira, pra nós aqui no caso, do interior de São Paulo, por exemplo. Read, ler. Write. Outro R também que tem a mesma pronúncia. Write, certo? Cuidado com essa palavra write, ela é muito parecida com white, que é a cor branca, certo? Então, isso às vezes dá confusão. Então, write. Ok? Começa com W. Write. Escrever. Practice é praticar. Já tá dizendo também, não é? Bem fácil da gente compreender. Então, practice. Observe que tem esse Czinho aqui, ó, sozinho. Practice. Discuss.
Discuss, também a palavra já é fácil de entender. Discutir, quando você está debatendo sobre um tópico, quando você está discutindo, conversando sobre um assunto, você está discuss, ok? Discutindo, falando, debatendo. Take notes. Take notes. Tomando nota, certo? Anotando. Ao pé da letra seria anotando. Você está anotando aquilo que você está estudando. Take notes. Speak. Speak. Falando, ok? Speak. Look. Look. Esse look aqui é veja. É aquele quando você aponta e pede para alguém olhar. Tipo, look at that dog. Olha aquele cachorro. Certo? Não é aquele olhar de ficar assistindo, não é aquele olhar de ficar cuidando de alguém que você tem que ficar reparando, não. É aquele look imediato, onde alguém pede para você observar algo, certo? Por isso que é muito comum a gente ver nos enunciados das questões. Look at the picture, olha a figura and write the questions. E escreva as questões. Example. Pronunciate. Pronunciate. A palavra também já tá dizendo, né? Pronunciar. Ok? Pronunciate. Pronunciate. Take a test. Take a test. Fazer um teste, fazer uma prova. Esse teste aqui, tá? Em inglês é prova. Vem do exame. Aquelas provas que a gente faz lá na escola, nas faculdades e cursos em geral. Take a test, fazer prova. Ok? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que eu posso usar esses verbos pra gente ver mais ou menos aí se vocês já observaram ele nas nossas aulas. Exemplo. Study your English content. Study your English content. Ou seja, estude o seu conteúdo de inglês. Your topic. Learn a new language. Learn a new language. Estude um novo idioma. Listen to the music. Listen to the music. Ouça a música. Read a good book. Read a good book. Leia um bom livro. Write the test individually. Escreva o texto individualmente. Practice the words. Practice the words. Pratique as palavras. Discuss your ideas. Discuss your ideas. É super comum nos livros. Discuss your ideas with your classmates. Então, discuta aí as suas ideias com seus colegas. Take a lot of notes. Take a lot of notes. Então, tome várias notas sobre algum determinado assunto. Speak English fluently. Speak English fluently. Fale inglês, não é fluentemente. Look at the picture. Look at the picture. Observe, olhe a figura. Pronunciate the new verbs. Pronunciate the new verbs. Pronuncie os verbos novos. Take a test in your English course. Take a test in your English course. Então, faça a prova no seu curso de inglês. So, students, todas as frases que eu utilizei aqui estão nos livros de vocês, principalmente nos enunciados, tá? Às vezes tem aí enunciados diferentes, claro, mas a maioria deles tem essas palavras que eu acabei, essas frases que eu acabei de mencionar aqui. Ok? Então, vamos aqui para a nossa atividade sobre os verbos. Está pedindo para você completar os traços, tá? De acordo com o diálogo com os verbos, tá? Então, você vai só completar de acordo com a conversa entre elas duas. Depois, embaixo no C, check off the activities that you do every day, exchange information with a partner. Aí tem os quadradinhos, tá? Dizendo várias coisas que provavelmente você faz durante aí o seu dia a dia, tá? Tem practice English, tem learn something new. Você vai marcar aquelas que você faz, tá bom? Como a gente não tem um partner para discutir, vocês vão marcar aquelas que você faz. E aí tem uma brief note aí, uma outra notinha. When you and your partner do the same thing, you say to at the end of a sentence. Yes. Ou seja, quando eu tô aqui discutindo sobre esse assunto com o meu amigo,
Aí eu falo assim, I learn English. Não, learn não. I practice English 2 times a week. Eu pratico inglês 2 vezes por semana. E o meu colega faz a mesma coisa, ele pode dizer da seguinte forma, quando você terminar de falar. Quando você fala I practice English 2 times a week, ele pode dizer I practice English 2 times a week too. Essa palavra to, que é T-O-O, no final da frase significa também. Então, quando alguém falar alguma coisa e você faz a mesma coisa, você pode repetir a frase, só acrescenta o to no final, que dá a ideia de também, tá certo? Então, por isso que vocês vão ver aí no exemplo. Então, você vai fazer isso daí. Agora, vamos aqui para nossa segunda parte. Vamos para page 51. 51. Simple Present Affirmative Forms. Agora eu vou afastar aqui vocês. Ok. So, guys, it's very simple. É muito simples, como o próprio nome já diz, né? Simple Present. É o presente simples. Por quê? Deixa eu aqui tentar explicar para vocês quando é que a gente usa o Simple Present. Quando a gente vai falar sobre coisas que a gente faz rotinamente, que a gente faz praticamente todos os dias. Se engana, tá? Ou talvez vocês tenham isso em mente, que o Simple Present é quando eu tô falando de uma coisa que eu estou fazendo agora, nesse exato momento. É o meu presente, mas não é. Isso aí é em português. Em inglês isso é diferente. Quando eu vou falar de uma coisa que eu estou fazendo exatamente agora, por exemplo, se eu quiser dizer assim, ó, eu estou falando com os meus alunos, eu não poderia utilizar o Simple Present. Eu teria que utilizar o Present Continuous, que é aquele que acrescenta o ing, que vocês vão ver mais na frente, tá? Então, é um outro tempo verbal. Eu teria que dizer I'm speaking English with my students. Eu estou falando inglês com os meus alunos. Então, nesse exato momento, tá? Não se adequa a esse tempo verbal aqui. Esse tempo verbal aqui é quando eu vou falar sobre coisas que eu faço no meu dia a dia, certo? Sobre coisas que eu faço rotineiramente durante a minha semana, tá? Não é uma coisa que eu faço de vez em quando, não. É sobre coisas que eu faço durante o meu dia. Por exemplo, eu acordo 6 horas, eu tomo banho tal horas, eu almoço meio-dia, certo? Eu estudo 2 vezes por semana, meu final de semana eu viajo, no meu domingo eu vou à praia. Então, se isso é uma coisa que você geralmente faz, essas frases sim têm a ver com o Simple Present, tá certo? Então, não pensem que o Simple Present é o presente de agora imediato. No. Então, vamos aqui. Como é que eu formo uma frase no Simple Present? Simple, para afirmar, tá certo? Lembrando que nós vamos estudar afirmativas, certo? Então, eu afirmo dizendo, certo? O que eu estou fazendo da seguinte maneira. Primeiro vem o meu sujeito, ou seja, quem é a pessoa que está falando? É I, é you, é they, é eles ou elas, é we. Somos nós. Outra coisa que eu vou explicar pra vocês. Hoje eu vou explicar apenas as pessoas. I, you, we e they. Por que você não vai explicar hoje, Jéssica, a terceira pessoa? He, she, it. Que é aquelas 3 lá. Porque como elas têm particularidades diferentes, eu vou deixar pra próxima aula. Justamente para que o entendimento seja mais completo. Então hoje vocês vão prestar atenção apenas nessas pessoas aqui, esses sujeitos aqui, ó. Eu vou falar sobre o que eu faço rotineiramente. You, você ou vocês, tanto faz, eu coloquei aqui, mas tanto faz no singular plural, fica da mesma forma you, que vai mudar o contexto. We, que é nós. E they, que pode ser eles ou pode ser elas, certo? Então vamos lá. I, sujeito. Logo depois do sujeito vem o verbo, tá? O verbo na forma normal dele, a forma base. Os verbos, eles sofrem alterações dependendo do tempo verbal. Nesse caso aqui, ele não vai sofrer alterações. Então, você vai escrever da forma que ele é, na base form, na forma básica. E o complemento da sua frase. O complemento aí vai variar muito. Então, depende do que a pessoa quer falar. Exemplo. I read a book.
I read a book. Se você pensar nessa frase, eu leio um livro. Tá um pouco solto, né? Eu leio um livro, mas quando que eu leio um livro? Que livro? Então vai depender do seu complemento. Eu poderia dizer I read a book every night. Perdão, every week. Quem é que lê um livro por dia, Jéssica? I read a book every week. Então, eu leio um livro toda semana, certo? Então, isso é uma coisa que eu faço rotineiramente. You speak 3 languages. You speak 3 languages. Você fala 3 idiomas, certo? Eu estou afirmando que é uma coisa que você faz em seu presente. You speak 3 languages. We take notes on notebooks. We take notes on notebooks. Nós tomamos as nossas anotações nos nossos cadernos. They learn English twice a week. We learn English twice a week. Ou seja, nós aprendemos inglês 2 vezes por semana. Essa expressão aqui, ó, twice a week. Twice a week significa 2 vezes por semana, ok? Twice a week, ok? 2 vezes por semana. So, students, this is our lesson. Vocês vão fazer também a página 51, tá pedindo para vocês observarem a tabelinha que explica isso daqui. Na o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses verbos que estão na caixa, tá? E fazer frases usando os verbos da caixa. Você vai criar os verbos usando esses verbos que estão na caixa, tá? Criar frases. E na última, você vai aí escrever, tá? Coisas que você faz habitualmente usando esses verbos. Pode usar outros verbos, você pode pesquisar outros verbos também, tá? Você vai preencher essa tabelinha aí com coisas que você faz geralmente no seu dia a dia. So, students, não esqueçam que vai ter uma atividade extra sobre os verbos, tá? Embaixo aí da explicação e da página colocada do book. So, see you next class, study, bye bye.